Bem-vindos ao Desconfortáveis Podcast e hoje em um formato diferente. Eu sou a Isabela Eu sou a Rosiane. e hoje é a gente que vai entrevistar o pastor Luiz André. Mas antes, nós gostaríamos de fazer alguns agradecimentos especiais ao podcast. PLA Codex, que é uma escola de empreendedorismo, onde o meu amor, o pastor Luiz André, é o CEO, né, com vários cursos, mentorias. Então, entra lá para saber mais. E já já, no final do mês, o Método Íris, que é comigo e a bispa Raquel Moreira, para mulheres, uma mentoria exclusiva para tocar o seu coração. A Vivace, que é a melhor imobiliária de Fortaleza e do Eusébio, pode confiar. E também o Homem do Sapato, com seus sapatos incríveis. Meu noivo vai com certeza olhar um sapato lá, que o nosso casamento está chegando, né, mãe? E eu vivo dizendo para ele que eu não me conformo, porque eu quero uma mulher do sapato. Então manda um recado pro Jonathan. Mulher do sapato já passou do tempo, eu quero ter o tanto de sapato que o pastor Luiz André tem, porque lá em casa é o contrário, tá? Se vocês acham que eu tenho muito sapato, qualquer dia eu vou filmar. Uhum. E o Salvatore, que é a barbearia aqui em Fortaleza também. No casamento do meu irmão, fizeram um dia incrível, eles todos se arrumaram lá, todo mundo amou. Então, assim, excelência no serviço, excelência no atendimento, em tudo. Podem confiar também. Agora, meu amor, você que vai estar sendo entrevistado, certo? Certo. Como vocês sabem, o podcast deu um tempo, né, devido ao acidente, que devem estar fazendo mais ou menos 2 meses. 2 meses e meio. 2 meses e meio, então teve essa pausa nas suas atividades, em algumas atividades, principalmente nos exercícios, e a gente quer saber, quer ouvir um pouco do seu lado, de tudo aquilo que você passou, de como foi tudo isso para você, como tem sido, né. Eu posso dizer, começando por mim, não tem sido fácil. Quem acordava 5 horas da manhã, 4h40 todo dia, com aquele telefone "tem", no meu pé do ouvido, Então tá sendo fácil tá para você, né? ótimo. Não é, tá sendo, mas não, E ela pergunta, ela meio já vai respondendo também, né? mas é porque não tá sendo fácil para ele, porque eu vejo a agonia dele. Para mim tá ótimo, porque eu tô acordando de conchinha com você, né. Aham, Então, mais ou menos. mas aí ele já voltou a fazer pilates. É. Mas primeiro, pai, por favor, contar um pouco do relato, como foi o Tá acidente, certo. né? Antes de qualquer coisa, eu quero dizer a você que eu tô com medo de perder o meu lugar, viu, filha? Porque você realmente tá me surpreendendo a cada dia. Mas assim, realmente foi um tempo, tem sido um tempo muito, desafiador, a verdade é essa, né. Foram quase 13 anos, né, de uma vida muito intensa, né, acordando muito cedo, né, trazendo esse incômodo todo para nossa querida pastora Rose, né, de manhã cedo acordando ali, muita 3 horas de energia. exercício, quando você vê onde é que tu ia, mas tu vem. Pois é, de repente a gente tem a nossa vida paralisada da forma que foi, né. Realmente, assim, jamais a gente pode esperar, imaginar, por mais que foram riscos assumidos, né. As pessoas às vezes elas me questionam muito sobre. Às vezes elas falam assim: "Que Deus é esse que permitiu que o Senhor vivesse o que o Senhor viveu? Que Deus é esse que permite que o Senhor sinta a dor que o Senhor sentiu?" E a minha resposta sempre foi: "O Deus que me ama", né, o Deus que me ama muito, Ele me ama tanto que Ele me dá poder de escolha, Ele me permite fazer o que eu quero, né, é o nosso livre-arbítrio. E eu decidi assumir o risco, e se eu cair, que eu assuma a responsabilidade da queda. E não venha querer terceirizar essa responsabilidade no Deus que eu sirvo, ao contrário, eu o amo ainda mais depois do acidente que eu vivi. Então, é uma luta travada diariamente, mental, claro, para não ir para o lugar do vitimismo, para não ir para o lugar da murmuração, porque é uma tendência natural. Quando a gente é surpreendido com o inusitado, quando a gente é surpreendido com situações desagradáveis que nos geram sofrimento, é muito natural que algumas pessoas se coloquem no lugar da dor. O lugar da dor é o lugar da injustiça, é o lugar do não entendimento, das Porque interrogações, do se eu tanta tivesse gente feito, faz isso, nunca aconteceu nada, por que aconteceu se eu comigo? tivesse feito, se eu tivesse feito, e não existem sis.
Eu creio que quando nós somos responsáveis por atos, por escolhas infelizes, não existem sis, não existem porquês, não existem interrogações, nem existem paraquês. O que existe é um processo que tem que ser vivido. Uhum. E esse processo ele pode ser vivido com uma postura celebrativa, onde nós agradecemos a Deus, independente de, e sempre enxergando os livramentos que foram muitos, e viver o processo e chegar no final desse processo mais fortalecido, É. mais íntimo e mais dependente de Deus, ou eu posso viver o processo na postura reclamativa, na postura da dor, que só vai retardar esse destino, né, o fim desse processo. Então, foi um tempo de muito aprendizado, de muita claro, a gente não pode esquecer que meu nível de expectativa era muito alto, eu ia fazer mais uma prova de Ironman, estava uma semana da prova, então uma série de sonhos, era uma viagem que nós iríamos fazer inclusive com o nosso filho, casado, não é. Então nós sonhamos muito além da prova, então de repente a gente tem ali aquele sonho decepado, né, Sim. não é fácil, mas ao mesmo tempo é nessas horas que a gente consegue, eh, olhar para dentro de si e enxergar o quanto de Deus verdadeiramente nós entregamos, o quanto ele realmente é importante para nós e o quanto ele nos sustenta. Por isso que eu digo assim, eu digo para todo mundo que se diz ateu, né, eu digo assim: "Para ser ateu tem que ter fé demais, porque crer em Deus é fácil, não é difícil. Viver Deus é mais fácil ainda. E viver experiências de Deus é tremendo", né. Então é isso que eu tenho vivido e o acidente só me trouxe mais para perto dele. Amém. Eu acredito que eu penso às vezes, sabe, que na vida tem coisas que eu vejo como provas na faculdade, como provas no colégio, não provas, assim, que enquanto eu não for aprovado por algumas coisas na minha vida, tenho a impressão, né, não que Deus seja dessa forma tanto muitas vezes, eu tenho a impressão que eu vou passar de novo, eu vou passar de novo. Então, às vezes, me satisfaz e me alegra quando eu passo por algo, passei com força, com fé, consegui viver, vencer, como se assim, e eu sinto o selo de Deus. Você foi aprovado, está pronto para ir para outra fase. E o que que eu estou querendo dizer com isso? Eu acredito que nós 2, amor, como casal, fomos aprovados nessa fase da dor, nessa fase do desespero, nessa fase de tudo aquilo que a gente passou, e eu sinto como selo de Deus dizendo assim: "Vocês confiaram", porque o que eu mais vivi nesses dias foi o quê? Deus está no controle. A gente Ah, pode fazer os nossos planos. A palavra que mais veio ao meu coração o tempo todo é que o homem pode fazer seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu tinha uma viagem marcada, a resposta certa vem de Deus. Eu tinha o plano de fazer o Ironman, a resposta certa vem de Deus. Nós tínhamos planos de passar uma semana e não precisar fazer cirurgia, com uma semana, com 5 dias, mais uma surpresa e quase bem séria, ele Eu ia acho que fazer esse cirurgia foi de o ponto. emergência. Assim, só para te interromper rapidinho, só para que assim, você tocou num ponto importante. Naquele momento, que as pessoas que estão nos assistindo talvez não sabem, né, quando eu sofri o acidente, que foi diagnosticado a fratura na C6 e que eu necessitei, né, por ordens médicas, né, obviamente, que eu teria que ficar durante 3 meses paralisado na cama com colar cervical e toda aquela situação, só para que as pessoas entendam o que você falou, era uma semana, né, e tal, na verdade eram 3 meses. E no final de uma semana, quando eu comecei a sentir muita dor no meu braço e fraqueza no meu braço, e que o médico me pediu para que eu fosse às pressas para o hospital fazer aquele raio-x, só que antes eu tomei aquela a aquela Dexacitoneurin que aliviou a minha dor e me deixou super bem. Fui fazer o raio-x, quando eu acabei o raio-x, você chega para o radiologista e diz assim, aliás, para o técnico, ele diz assim: "Eu preciso tirar uma foto para mandar para o médico pediu, porque não dá para a gente esperar o laudo". E o técnico disse: "Aqui não tem nada. Se E eu tinha saí alguma lá coisa chorando. se tinha alguma coisa, aqui não tem nada". E aí eu e você saímos de lá celebrando, glória a Deus, Deus curou, Deus curou, Deus curou. E quando nós chegamos em casa, que eu já estava inclusive planejando o meu retorno ao trabalho,
você vem lá de dentro com a seguinte notícia: acabei de mandar a foto para o médico falou que você tem que se internar às pressas, porque você vai ter que se submeter a uma cirurgia, vai ter que ser implantada uma placa de titânio nas suas costas, para que a gente possa realmente livrar de todos os riscos. Foi um choque para nós aquilo, né? Você veio ali chorando, claro, foi uma notícia muito impactante, mas o mais tremendo de tudo, meu amor, que eu vejo, como você disse, e é isso que me deixa mais feliz, sabe? É poder olhar para tudo que nós vivenciamos, para todas essas surpresas que nós enfrentamos, e em nenhum momento, houve qualquer tipo de sentimento de frustração diante de Sim, Deus. eu ia É falar como eu isso. sempre digo para as pessoas: a dor é o maior combustível que leva o homem ao deserto. Viver dores é desejar deserto. Sejam dores decorrentes de luto, sejam dores decorrentes de rejeição, dores decorrentes de uma enfermidade. Viver dor é alimentar, é derramar sobre si mesmo o combustível que vai te fazer permanecer no deserto. Mas se permitir curar, se permitir verdadeiramente curar de todas essas dores, a cura é o combustível que te leva à promessa. E eu acho que ver aquilo que Deus já fez e continua fazendo, né. Porque eu acho que é o que separa muito, a gente, talvez, da forma como a gente está lidando nessas situações e de outras pessoas. O senhor comentando, eu fiquei muito lembrando, eh, da passagem de Moisés levando, as pessoas para a terra prometida, no deserto, e Deus ficava fazendo milagres, maravilhas, o tempo inteiro Deus se demonstrava, assim, com a bondade dele, mas quando vinha uma dificuldade, quando vinha talvez mais uma frustração, acontecia mais um tipo de murmuração das pessoas, mais um tipo de reclamação. E algumas pessoas continuavam firme, confiando, acreditando em Deus, outras, acamparam suas tendas, desistiram no meio do caminho, deixaram de acreditar na promessa que Deus tinha para elas. Então eu acredito que a forma como você lidou de, assim como essas pessoas, continuar confiando na bondade de Deus, continuar olhando para as pequenas coisas. Nossa, aconteceu mais esse tipo de problema, mas olha tudo que Deus fez. Olha o livramento que eu vivi na queda. Eu poderia ter morrido, eu poderia ter ficado tetraplégico. Eu tô vivo, Deus já fez ali. Ah, aconteceu, agora vai ter uma cirurgia. Não, mas olha tudo que Deus fez até agora. Traz Então, animado e assim, traz esperança. não houve murmuração, não colocou as suas tendas no deserto, não parou no meio do caminho, assim, continuou caminhando e olhando para Deus. Porque eu acredito que o deserto, ele alinha os nossos corações. E eu acredito que talvez nesse processo o senhor alinhou, teve um processo com Deus muito forte, né. Então eu queria perguntar, assim, um pouco para o senhor em relação ao processo que o senhor viveu com Deus, pós-acidente. Como foi, assim, internamente? Foi muito difícil? O que o senhor viveu? Antes de você falar, eu queria concluir o que foi para mim com essa palavra que eu estava dizendo. Então, com tudo aquilo que a gente viveu, o que eu mais aprendi, Isa, foi que a confiar. Eu aprendi tanto a confiar mais ainda em Deus, eu descobri uma fé que eu não sabia que eu tinha. Mesmo pastora, às vezes a gente pensa, eu descobri que a nossa fé, que a nossa ela é testada na dor, sabe. Então, assim, por mais que viesse o que viesse, eu sabia que Deus estava no controle e Verdade. sabia que Ele estava fazendo o melhor. Isso foi o que eu mais aprendi em todo esse processo que a gente viveu, a ouvir, a ter intimidade, a saber que: "Ah, vai fazer cirurgia? Amém, Deus está no controle. Ah, você não vai mais para Israel? Amém, Deus está no controle, mas eu vou para Israel se for da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, a gente não vai e está tudo bem". Eu aprendi a entregar verdadeiramente a minha vida na mão de Deus. Esse foi o maior ensinamento que eu tirei e a gente quer ouvir o maior ensinamento que você, amor, tirou, como a Isa Eu perguntou. creio que foram grandes ensinamentos. Se eu for colocar um, eu não teria como. E assim, filha, você acabou de fazer a citação que, eh, ficou presente nos meus dias de cama,
naquele quarto, com aquele colar no meu pescoço. Eu me vi naquele lugar, me vi no lugar do deserto. E eu e o que eu e Deus constantemente me fazia lembrar o povo do deserto. E me lembrava de que maneira? Postura murmuratória te faz sempre ficar no meio do caminho. Postura reclamativa sempre vai te impedir de chegar ao destino que Deus tem para você. Então a minha caminhada no deserto foi uma caminhada, por incrível que pareça, muito prazerosa. O deserto é um sistema pedagógico de Deus na vida de muitos homens. O deserto para muitos é o lugar da escassez, o lugar da solidão. Eu costumo dizer que o deserto para mim é o lugar de encontro. No deserto você tem um encontro com Jesus que muitas vezes no monte, que é o lugar da presença, talvez você não tenha. O deserto é um lugar de profunda intimidade para quem se permite, sabe? E durante muito tempo eu ouvia pessoas dizendo assim: eu estou vivendo um tempo de silêncio de Deus, tentando passar a ideia de que Deus não fala, de que Deus está calado, de que Deus não está dando direção. Na verdade, nesses meus dias de quarto sozinho, porque está todo mundo trabalhando, você mora fora, meu filho está casado, estão sozinho no quarto, em que o silêncio muitas vezes se apossava daquele ambiente e que eu não via a voz de Deus, mas eu nunca senti de forma tão poderosa que no silêncio espiritual, eu digo no silêncio da voz do Criador, eu nunca senti tão forte a presença dele. Amém. É quando você não precisa ouvir a voz para admitir ou para ter a convicção de que ele se faz presente. Né? Como Rose disse, eu entendi que Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo, Deus está no controle de tudo. A coisa que eu mais ouvia da boca do meu Deus era: aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Então Deus. você acha que foi um tempo que Deus te aquietou, te paralisou um pouco para que algo novo surgisse na sua vida? Eu não quero entrar no mérito de que foi algo intencional da parte de Deus. Eu acredito que foi uma consequência do que eu fiz. Uhum. Mas aí que está o grande mistério da situação. A consequência, como eu já falei, ela pode ser profundamente dolorosa, e quanto mais eu alimento de dor o meu coração, a minha mente, menos eu me dou o direito de usufruir coisas que Deus tem para mim. Então, no momento em que eu estou vivendo a consequência da minha má escolha, eu decidi ir pela melhor parte, que foi de usufruir de quem Ele é. Então, foi um tempo de muita, muita, mas de muita presença de Deus. Você acredita, Isa, que às vezes quando Deus quer fazer algo na nossa vida, ele mostra sinais? Acredito que Deus ele pode falar de todas as formas. Deus fala através de pessoas, Deus fala através da própria Bíblia, que é a palavra viva de Deus. Então, Deus fala através de sinais também. Acredito que é exatamente o que o papai está falando. Eh, Acredito que não foi da vontade de Deus o papai ter levado à queda. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Deus ele ama e ele cuida, dos seus filhos. Nós somos filhos de Deus. Mas Deus nós temos o livre-arbítrio. A gente também acaba se expondo a esses riscos. E Deus, ele permitiu que isso pudesse ter acontecido. Talvez para alinhar os nossos corações, talvez para passar por esse deserto e viver novos tipos de experiências com Deus de uma forma mais profunda, novos milagres, mais vidas sendo Mais alcançadas, sendo testemunhos. encontradas. Então eu acredito que Deus ele é soberano e ele fala de todas as formas. E faz do jeito dele. Amém. Ele Para quem achava que na minha casa só tem 2 pastor, tá enganado, viu. não, e do nada ela me fazendo uma pergunta assim, é porque o nosso entrevistado não é o papai. Porque a Mas mamãe tudo tem bem. é porque a mamãe tem muito orgulho de você, acha você linda, fala. Eu acho que até no vídeo, talvez, se vocês voltarem, deu pra perceber minha cara. Ela do nada me fazer uma pergunta, porque assim, Mas eu queria saber como foi para você, filho. Mas quem tá perguntando aqui somos nós, viu. Tá certo, Mas eu vou eu vou deixar, ficar diga. calado. uhum, Eu vou deixar, pergunte. Não, eu também tenho a visão de quem viveu, né, de quem passou pelo acidente e tal. Você, filhota, você que
desde cedo eu sempre fui muito intencional em treinar você na parte profissional, sempre fui muito intencional em te desenvolver no que diz respeito a gerir pessoas, a saber fazer leituras comportamentais. Você sempre buscou muito os meus conselhos, as minhas direções. Eu sempre me senti muito amado por você, filha, e me sinto muito amado por você. Mas nós que estávamos em Fortaleza, a gente está perto, a gente está acompanhando. Como foi para você? Como foi para você? Eu sei que no dia do meu acidente, coincidentemente, você estava em Fortaleza, você foi ao Uhum. ao hospital, mas como foi aquela semana que você estava em São Paulo e a gente aqui vivendo todas essas emoções, receber a notícia da cirurgia também à distância, Sim. como foi? Só antes para dar uma pequena explicação, assim, para as pessoas que talvez não saibam, lá em casa sempre foi um pouco dividido. A mamãe nunca foi muito dos esportes e nunca apoiou muito, o papai em relação à bicicleta, em relação aos tipos de esporte. Meu irmão também sempre foi um pouco sedentário, não que ele apoiava o meu pai nisso, mas ele nunca gostou muito. E eu sempre fui a pessoa que meu pai sempre foi uma grande inspiração e exemplo para mim em todas as áreas, mas também sempre foi muito no esporte. O esporte também era uma conexão muito grande para mim. Mesmo a mamãe não apoiando tanto o papai na bicicleta, eu achava o máximo. Eu achava massa E dizer que queria meu fazer pai também. gente, eu já estava com meus planos para a partir do próximo ano, tá entrando também no triatlon, fazer Ah, Ironman. Então, assim, eu super sonhava com isso e eu não carregava esse medo de queda, desses desses tipos de acidente que a mamãe tinha, porque eu não enxergava o esporte dessa com essa visão. Mas eu estava em Fortaleza quando eu recebi a notícia, e hoje eu vejo muito a bondade de Deus nisso, que me permitiu ter vivido pelo menos uma parte desse processo aqui junto com o Senhor, junto com a família. Acho que também a vivência de cada um é muito determina muito da forma como a notícia chega para cada um também. Quem me deu a notícia foi meu irmão, foi o que eu chamo ele de Lilo. Ele é muito controlado, então ele me deu de uma forma muito ele tá acordado, ele tá bem, tá tudo bem. Então na hora eu não fiquei tão nervosa, porque talvez o papai ele sempre foi essa imagem muito de segurança para mim, de porto seguro, então, para mim, ele resolve tudo, o senhor resolve tudo, eu não consigo imaginar de uma forma diferente. Então, na hora, quando eu recebi a notícia, eu não fiquei tão nervosa. O choque maior foi quando eu cheguei no hospital, que eu vi o senhor deitado na maca, assim, tipo, meio paralisado, todo machucado, e a mamãe muito ansiosa. Então, para mim, esse foi um choque maior, que eu fiquei mal, mas ao mesmo tempo o senhor estava bem, o senhor não parava de falar que estava bem, que estava tudo bem, confiar em Deus. E mais uma vez o senhor fazendo esse papel de pai mesmo nessa situação, me dando esse tipo de segurança, para mim, mesmo numa situação totalmente que talvez era para ter sido ao contrário, eu dando segurança para o senhor. Então eu fiquei bem, eu fiquei segura, voltei para São Paulo. Eu acho que você longe não sente um pouco da pressão do que as pessoas que estão perto estão vivendo, porque é isso, você fica refém do que as pessoas falam. E talvez as pessoas colocam um pouco de filtro. Fala um pouco, minha mãe, né? Fala um pouco para amenizar. Não, tá tudo bem, é uma cirurgia tranquila. Então eu queria muito estar aqui, eu queria muito estar aqui, é muito ruim essa questão da distância, mas eu não parava de orar e eu falava: "Deus, o Senhor está fazendo tanto, o Senhor está fazendo tanto". E aí eu lembro que eu participei de uma ligação de vídeo quando vocês estavam no hospital, e na mesma hora que me ligaram, uma enfermeira entrou no quarto, e ela não sabia que estava na ligação. E eu escutei a moça falando: "Onde é a igreja mesmo que vocês vão? Eu quero ir nessa igreja". Me passa o endereço? Depois ela saiu, e na mesma hora foi como se eu sentisse Deus bem falando. lembrado disso. Na mesma hora foi como se eu sentisse Deus falando: "Eu já tô fazendo". Assim,
eu permiti que isso acontecesse, mas eu já estou fazendo. Eh, Já tem vidas sendo encontradas, milagres acontecendo, e eu a partir dali eu já fui exercitando a minha fé. Eu falei: "Deus", uma coisa que eu sempre aprendi muito com meu pai, foi a fé. "Me dá agora", eu disse: "Senhor, eu te peço em nome de Jesus, o dom da fé, eu quero ter fé que ele vai ficar bem". E aí, pra mim, um fato curioso, eu só faltei morrer quando um médico estava lá na ligação e começou a falar em desespero: "Ai, o senhor quase ficou tetraplégico, não foi por pouco, não sei o quê", e eu lá só escutando na ligação, e o papai assim, aí eu: "Mãe, mãe, mãe, pelo amor de Deus", eu entrei em desespero estando em São Paulo, mas continuei orando, e aí eu vi muita bondade de Deus, Ah, e o cuidado, porque estando longe, eu vejo cuidado de Deus nisso também. amém, amém. Que ministração, vou dizer, viu? Esse podcast aqui está sendo bem difícil, bem complicado. E você, meu amor? Qual foi o seu maior medo? Qual foi o seu maior medo? Eu nem me reconheci. Eu não tive medo, eu tinha tanta certeza que Deus ia fazer tudo. Eu tinha tanta certeza e uma certeza absoluta que Deus estava no controle, uma confiança que eu não sabia que eu tinha, como eu falei, uma confiança, uma fé. Eu nunca achei que a gente não ia para Israel, eu não queria deixar de ir, meu sonho era voltar para Israel nessa viagem, fazia 2 anos já que a gente não ia. Então quando falou da cirurgia, eu tive medo de não ir para Israel com você, porque se eu não fosse com você eu não iria, eu queria estar ali na Terra Santa com você. Mas mas eu fui muito ministrada por Deus Não, esses até dias. isso, eu acho assim, eu penso que até nisso Deus se fez presente, porque, como eu falei, o povo no deserto, para mim, era o símbolo do que eu estava vivendo. O povo no deserto murmura mesmo com a promessa da terra da promessa, que era aqui. Que para todo processo há um destino. Há um destino. Para todo processo tem fim, e o fim é exatamente esse destino que está bem aqui. A forma com que eu vivo esse processo antecipa ou retarda esse destino. Aquele povo caminhava para a terra da promessa. E eu dizia para Deus, eu sempre falava: Senhor, eu quero atravessar esse deserto e quero entrar na terra da promessa como Josué e Caleb. Eu não quero fazer parte do grupo dos murmuradores, eu quero fazer parte daqueles que celebraram e reconheceram a tua presença. Josué e Caleb, junto com os outros 10, entraram na terra da promessa. 10 enxergaram gigantes, 10 enxergaram grandes dificuldades, que quando a gente está vivendo dor, injustiça, a gente só consegue ver o que não é para ver. Mas quando a gente vive a postura celebrativa, Josué e Caleb, o que foi que eles viram? Oportunidades. Eles enxergaram o que Deus havia prometido para eles. Foi isso que eu vivi. Eu caminhei o deserto. Por mais que o médico dissesse, esqueça, você não tem como viajar depois de 8 dias de cirurgia. Esqueça. Só que eu não ia para qualquer lugar. Eu ia para a terra da promessa. Eu ia para Israel. Então Deus, como eu sempre digo, ele é tão exagerado, mas tão exagerado, que com 7 dias a gente faz o meu raio-x, os médicos olham, os médicos ficam impressionados com a minha recuperação. Ele olha para mim e diz assim: aquela viagem que você falou que estava marcada, sabia que dá para você ir? Hum. Então poder chegar em Só você que não Israel. soube que a gente ia. Pois é, então chegar em Israel, colocar os pés em Israel, para mim foi como se Deus falasse para mim, sabe? Filho, tá aí tua promessa. É como se dissesse assim: vale a pena não murmurar, vale a pena não ir para esse lugar de dor e de choro. Agora teve um dos momentos que eu não lembro, amor, que você falou muito, de que Deus havia falado muito com você em relação à sua autossuficiência, assim, e eu achei isso tremendo, e eu não vi você falando ainda esse testemunho, Sim. nem na igreja, nem em lugar nenhum, né, que talvez você se sentia muito forte e achava que podia fazer tudo. Eu quero que você fale o que você falou para mim nas nossas madrugadas, Ah, mas eu que você podia falei, falar. não, mas no meu aniversário eu falei para todo mundo. Não do jeito Não que você foi me tu não, falou. Deus, você falou. Falei, tá. Não, mas você falou do jeito que você falou, não, fale de novo, que você falou mais para mim. Não, no meu aniversário ali eu falei para todo mundo, e foi ali que eu falei pela primeira vez de autossuficiência. Hum. Foi exatamente ali. Eh, a fé, ela é algo muito precioso.
né. Mas como tudo na vida, ela também pode ser extremamente perigosa. A fé, ela é quase que o antídoto para o medo, né. Eh, mas fé não significa dizer ausência de medo. O medo ele vem trazer exatamente equilíbrio que às vezes uma fé exacerbada pode te fazer perder. E eu sempre me coloquei no lugar de alguém que era praticamente isento de medo. Você sabe, você me conhece. Eu a minha fé é grande demais no Deus que eu sirvo. E eu sempre me coloquei na ideia do vem que eu resolvo, vamos para cima, tem saída para tudo. E na realidade, o que havia muito forte em mim, e Deus me mostrou isso, era um grau de autossuficiência muito grande, decorrente de uma segurança extrema que eu tinha em mim mesmo, e não no e não na dependência que eu tenho de Deus, né. As pessoas chegavam para mim e falavam de medo, e aquilo para mim parecia besteira. Quando alguém se queixava, quando alguém se mostrava muito frágil, eu achava aquilo fraqueza, né. Eu falava: "Como é que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode se colocar nesse lugar de tanta fraqueza, de tanta fragilidade?". E eu achava que aquilo era fé, mas não era fé, era autossuficiência, né. Eu vi que em alguns momentos, quem eu colocava no altar da minha vida não era Deus que eu sempre dizia que estava, mas muitas vezes quem eu colocava no altar da minha vida era eu mesmo, né. Muito forte. E naquela sala de cirurgia, a sala de cirurgia foi o lugar em que Deus me mostrou isso. Porque quando eu deitei na maca e Deus começou e os médicos me levaram para a sala de cirurgia e que eu vi que eu não tinha o que fazer, eu vi que eu não tinha nada que eu podia fazer. Ali não tinha nada que eu Estava pudesse. totalmente Eu dependente estava do médico cem e de por Deus. cento dependente de Deus, eu estava 100% dependente dos homens. Quando você diz assim: "Eu não gosto de pedir ajuda a ninguém, eu não gosto de pedir ajuda a ninguém", é autossuficiência. É Hum. autossuficiência. E a autossuficiência ela anda muito próximo também de uma coisa chamada orgulho. Orgulho, Soberbo. né. É forte isso, por mais que você queira se colocar sempre, glorificar sempre a Deus em tudo, sempre Deus em tudo, mas a autossuficiência ela é muito forte. Ali naquele momento eu me vi totalmente entregue a Ele. E pela primeira vez na minha vida, nos meus 52 anos, 53 anos, foi a primeira vez que eu realmente me vi 100% dependente de Deus, que foi quando eu senti medo. Ali eu senti medo. Ali foi apresentado a um sentimento que eu nunca tinha tido na minha vida. Medo. Medo na essência da palavra, medo de morrer. Então, na hora que eu cheguei no centro cirúrgico, que eu me tremia feito vara verde, e eu olhava para os médicos e falava: "O que é isso? Isso é o meu sistema nervoso ou é frio?" E eles diziam: "Não, nenhum nem outro". Eu dizia: "É o quê? Isso é o seu sistema medroso". Era medo. Eu tremia de medo. Você saiu do controle. Eu perdi o controle. Tanto nesse momento, como também quando você falou comigo, diz assim, quando eu estava ali pedalando cada vez mais forte, eu achava que eu podia pedalar cada vez E mais além, forte, sempre porque eu podia, eu era forte, eu era sempre além. autossuficiente a pedalar mais, eu conseguia mais, e isso aí você vai se desafiando cada vez mais e os medos vão saindo, porque você acha que você consegue fazer tudo. As suas vitórias e as suas conquistas, elas são muito perigosas, porque vitórias e conquistas elas atraem aplausos. E nem sempre você está preparado para receber aplauso. O aplauso pode adentrar o lugar errado. E esse aplauso pode alimentar ego, orgulho, né? Se você olhar para o Salmo 23, antes dele preparar uma mesa na presença das pessoas, dos meus inimigos, antes do momento da exaltação do Senhor, tem um vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Vale é lugar de tratamento. Vale é lugar curativo para quem se permite tratar. Uhum. Primeiro tem um vale com Deus, para que você se prepare para o momento da exaltação, da glória, para que você não permita que isso adentre seu coração e você cresça mais e Eu mais. realmente vivi com Sim. medo naquele Entende? dia e fiz parte desse, vou até lhe pedir perdão,
Porque o doutor Fernando, médico, os médicos chegaram e disseram assim, Fale um pouquinho mais perto do microfone. e chegaram e disseram assim: "A senhora está tão preocupada, eu vou fazer tudo. Se a senhora quiser, quando terminar a cirurgia, eu levo ele para o quarto". Eu pensei: "Não, não, deixe ele lá na UTI mesmo". "Tem certe", "Tenho, porque lá na UTI vai ficar mais seguro". Era o meu medo dele voltar para o quarto e precisar de alguma coisa e não ter nada ali. Então, mesmo eu longe dele, porque tem gente que queria logo que viesse para o quarto, eu preferia que ele ficasse na UTI. Ô, meu povo, amor, perdoa, o bichinho acordou lá na UTI sozinho, Isabela. Ele disse que passou a noite assim, ó. O tempo todo E eu estou sabendo disso agora. Não vinha, a mão não vinha que ela parar pediu de... pra você pra UTI. Eu não sabia que ela tinha me feito ir pra UTI. Amor, perdão, viu, amor? Muito obrigado. O doutor Fernando disse As que o pessoas, elas doutor me Ronaldo disse que tu podia ter voltado pro quarto, mas eu disse pra tu ficar lá. as pessoas, elas me perguntam se eu já pensei alguma vez em me separar de você. Eu sempre respondi: "Nunca", mas em matar um bocado de vez, e essa agora foi uma. Meu amor, mas eu estou vendo que eu fui usada por Deus, Foi. porque foi um tratamento de Deus na sua vida, porque tu me lá na UTI, lá na Foi UTI. sonhinho dela, com certeza. Olhe, Isabel tá dizendo que eu pensei no meu sonho. foi nada. Amor, mas foi lá na UTI que Deus falou contigo. É, E mas tu ficou com dúvida se tu estava aleijado, se tu não estava aleijado, se tu não, estava vivo, se tu estava morto. Imagina, não. Deus tinha que terminar a obra. É, Perdão, amor, viu, É. que eu te Mas, deixei lá. mas quem não tá entendendo é porque ele acordou na UTI e ficou preocupado se estava sentindo as coisas, né, pai? porque realmente, se você me perguntar o segundo momento mais difícil, primeiro foi a semana que eu fiquei imobilizado com o colar, né, e a notícia da cirurgia. E o segundo momento mais difícil foi acordar Na UTI, quando ele disse UTI, isso, meu coração toda vida fazia assim, ó. acordar na UTI, num lugar de silêncio, Sozinho. num lugar de silêncio, num lugar de escuridão, num lugar de solidão. Oh, meu Com Deus, mãe, bichinho. podia estar com toda vida que ele fala isso nos É. testemunhos, meu coração faz assim. Mas assim, é por isso que eu digo assim, quando a gente vive o Espírito Santo habita em nós. Quando a gente dá lugar ao Espírito Santo que há em nós, a gente fica tão sensível à presença do Pai, né, que no lugar do silêncio, no lugar da escuridão, no lugar da solidão, em que eu olhava para um lado, olhava para o outro, não via ninguém, eu sentia muito a presença dele comigo, né. Então, quando eu acordei ali sem o colar cervical, eu falei: Se eu estou sem colar, eu estou curado", né. Só que eu ainda estava sob efeito da anestesia, então eu fazia teste, né, para ver se eu conseguia tocar o meu nariz, eu não tocava, eu tocava a testa, tocava a bochecha, eu falava: "Eu não estou normal, Jesus, alguma coisa aconteceu". Mas mesmo assim eu falava: "Senhor, se eu tiver perdido a minha coordenação motora, eu vou te glorificar do mesmo jeito". Não, Eu já você me me via dizia eu já assim, me via em cima de cadeira de roda pregando. de cadeira de roda pregando. É. É, mas uma coisa que eu lembrei, assim, é como os planos de Deus são muito maiores do que os nossos e ele sabe muito mais do que a gente sabe, né, porque eu lembro que antes da cirurgia, quando o senhor estava com o colar, tudo que a gente falava entre a gente era que não precise de cirurgia. É, Então era a gente, assim, mobilizado, pedindo: "Não, não, Deus, que não precise de cirurgia", e as pessoas me perguntavam e eu preocupada com o meu casamento também, que tá chegando, meu casamento, gente, em Depois de janeiro, amanhã, depois de amanhã. sábado. Então, depois de amanhã. É. e as pessoas me perguntavam e eu ficava também: "Não, se não precisar de cirurgia, dá tudo certo", que eu olhava para o papai também: "Pai, vai dar certo você fazer meu casamento?" E ele com o colar assim: "Vai sim". Casamento de cola. Vai sim, é só 3 meses, dá certo, nem que eu vá com colar. E eu: "Tá bom Deus, maravilhoso, amém". E aí veio a notícia da cirurgia, chega naquela hora e você fica: "Como assim, né?". Pode de novo ser aquele momento que, nossa, Deus curou, a gente tá pedindo pra não ter igreja cirurgia, clamando e a gente pedindo para Deus mas curar, Deus manda uma cirurgia. a gente pedindo pra não ter cirurgia e vem a questão da cirurgia, tá bom, mas glória a Deus. E assim, foi a melhor coisa. A cirurgia foi a cura. Nossa, não teve mais o colar, a recuperação foi perfeita, Deus, coisa mais rápida do mundo. É impressionante, assim, como Deus é bom. Todo mundo que vinha me perguntar, eu falava.
acabou com a cirurgia, Foi bem. foi maravilhosa. Deus é bom o tempo todo, era Por isso é tudo que é certo. importante a gente entender que ele está no controle de todas as coisas. Foi É. por isso, Isabela, que foi esse maior ensinamento que eu tive na minha vida, que não adianta eu faço planos, mas ele é que diz, e amém quando ele diz, porque foi da vontade dele, né. Teve muita amiga que colocou lá: "Ai, eu não acredito, isso está abalando a minha fé, está abalando a minha fé, como é que tem uma igreja orando, clamando pelo pastor, e ele vai para a cirurgia". Como se a gente soubesse o que é melhor pra gente. Não é a gente que sabe o que é melhor pra gente, porque o que quem sabe o que é melhor pra gente é o próprio Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu Todas sempre as digo, coisas. confiar em Deus não significa ter todas as respostas, mas descansar diante de qualquer coisa, Verdade. porque ele está no controle de tudo, né. Então, realmente, muito obrigado, pastora Rosa, agora que eu estou sabendo que Também. foi por sua causa que eu amanheci na UTI, viu. Eu amo Desculpa, amor. você, tá É certo, hora de perdão, você me perdoa, perdoa. mas foi pensando em você, a Isa disse que foi no meu soninho. É, então, se pergunte, o que é que você quer saber? Teve outro momento também que me impactou muito, quando eu fui lhe buscar no hospital, e você saiu andando. E quando você chegou em casa, antes de chegar em casa, você chorava, chorava, chorava. E eu, como a Isa disse, eu sou acostumada a lhe ver sempre como um homem forte, eu lhe vejo chorando, mas sempre só na presença de Deus. Nunca lhe vi chorando em outros De momentos, tristeza, de jamais. tristeza, nunca vi. Só na presença de Deus eu já vi que você é chorão. Sou. Mas quando eu olho para o lado, que a gente dobrou o quarteirão, e você chora, 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 chora. Eu vi uma fragilidade, que é bom ver também, porque nós somos todos humanos, Sim. e você não adianta você sempre querer ser o homem de ferro que ninguém é, e você não é, eu não sou, e eu olho para o lado e você diz assim: "Eu achava que eu nunca mais poderia voltar para minha casa, eu achava que eu nunca mais ia subir nas escadas do nosso quarto, eu achava quando eu saí, eu cheguei a pensar que eu não iria voltar a subir essas escadas". Foi. Foi Foi muito porque forte. eu na cirurgia aliás, quando eu fui sair de casa, que foi dito que eu iria fazer o procedimento cirúrgico, na cabeça da gente, procedimento cirúrgico era a última coisa que nós queríamos, né. Então ali eu falei: "Senhor, que a tua vontade seja feita". E eu já tinha inclusive aceitado ir para a glória. Eu tinha aceitado ir para a glória, Rose, eu prego o evangelho, eu sei para onde eu vou, eu sei para onde eu vou. Mas isso não ia me deixar, amor. Pronto, pronto. Eu não tenho medo de morrer. Medo de morrer eu não tenho. Eu tenho medo de deixar vocês. Isso sim é o que eu peço a Deus. Eu sempre peço a Deus: "Senhor, que o Senhor me leve um dia, mas que o Senhor me leve um dia, mas o Senhor deixe os meus confortáveis, em segurança, bem". Essa é a minha preocupação. Eu não sempre digo que a minha fé é tão grande que eu tenho certeza que Deus vai me levar antes de você, porque eu sei que eu não tenho estrutura de perder você. Nossa, isso vai dar um corte bom, viu? Ficou bom isso aqui. Mas, então na minha cabeça eu estava falei: "Senhor, que seja feita a tua vontade". Então desci a escada, o ato de descer a escada para mim, eu falei: "Se eu não subir, glórias a ti, Pai". Da gente saiu ali da guarita do nosso condomínio, eu falei: "Se eu não voltar, glórias a ti, Senhor". Me via muito o púlpito da igreja, muito, muito, muito. Eu sempre ficava com a minha última ministração. Minha última ministração na igreja foi, eh, a a a foi: "Todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim", né. Quando eu falo sobre o jugo, né, quando eu falo sobre peso e tal. Então, aquela ministração ela ficou muito, muito, muito comigo, que era Deus falando: "Ei filho, não tem peso, esse peso não é seu, entrega para mim, deixa eu carregar esse peso". As Eu pessoas não imaginam que nós, como pastores,
quando ministramos, estudamos algo para ministrar, somos os primeiros a ser ministrados, né. Sempre, Eu sou muito ministrado pela minha própria palavra, sempre, sempre, porque primeiro começa na gente para poder fluir, né, então sempre. Então, quando eu retornei, eu revisitei todos esses momentos, né. Meu coração se encheu de uma alegria tão grande. Ó, o dia que eu pude o dia que eu cheguei na igreja de novo, que eu pude assistir o culto, aquilo para mim foi um momento, que eu não vou esquecer nunca na minha vida. Primeira vez que eu voltei, que eu ministrei na igreja, primeira vez que eu pude, depois do meu acidente, ministrar na igreja, aquilo ali para mim foi muito mais do que estar ministrando. primeiro Foi porque estar vivendo o milagre, entendeu. primeiro porque eu acredito que Deus nos levou a um outro patamar de amor, de Outro momento, adoração, sim. a outro momento, a outro propósito, eu sinto isso demais na nossa vida. Segundo, porque a gente viu o privilégio, né, que a gente tem. E terceiro, porque o que eu senti também muito é que Deus ainda tem muito para Amém. fazer através de nós. Amém, eu Ele creio. não podia nos levar, te levar ainda, porque tinha muita coisa, tem muita coisa para Deus fazer através Ah, da mas nossa eu vida. falei muito para Deus isso. Eu só me lembrava de Davi lá nos primeiros salmos. Senhor, se tu me levar, como é que eu vou te adorar, pai? Eu cheguei a fazer quase o que Davi fez: "Senhor, não há na terra quem te adore igual a mim". Amém. E, É, pai, mas bem rápido, porque você me fez aquela pergunta e eu não lembrava disso. E quando você começou a falar, eu lembrei. Que é impressionante que algo que Deus fez, assim, na sua vida, eu acredito que a gente como família, né, nós vivemos esse processo também individual com Deus. Eu acho que Deus trabalhou em cada um de uma forma individual também. E eu lembro muito que algo que a minha paz em Deus veio muito forte depois de uma oração perigosa, né, que às vezes você fala aquelas orações perigosas, que é quando você realmente entrega tudo para Deus. sim. Que é quando você realmente fala assim: "Deus, eu sou dependente". E aí tava aquela coisa, aquele medo, e eu falei: "Deus, eu te entrego, que seja feita a tua vontade na vida do meu pai. O Senhor sabe o quanto eu o amo, o quanto eu quero e acredito que ele é um homem de Deus, tem muito ainda, tem muitos propósitos aqui para cumprir aqui na terra. Mas, Senhor, eu creio na tua bondade, no quanto o Senhor é soberano, e eu confio em ti, Senhor, que seja feita a tua vontade em nossas vidas". Amém. Quando eu entreguei, pronto, tipo, tudo mudou, Descansa, né. porque eu quero viver no É a fundo, no vontade dele. final, eu quero viver os planos de Deus, aqui na terra, o Ah, que ele tem para as nossas vidas e não o que a gente quer pra gente, né. Exato. Então foi rápido, assim, eu também tive esse testemunho individual, mesmo longe, lá em São Paulo, eu também vivi individual isso com Deus, sabe, também. amém. Mas eu queria aproveitar esses últimos minutos, ser É. entrevistado por vocês. Eu estou muito feliz, esse é o Sendo nosso entrevistados, eu acho. esse esse Você esse só tem esse que só bate-papo nosso. concluir, Hã. Não, porque tem muita gente que não ouviu, que você vai deixar de pedalar, né. Sim, vou deixar de pedalar, sim, vou deixar de pedalar. Amém, É o amém. que sempre dizem, né, como é que você vai abrir como é que você vai abrir mão de algo que você ama tanto, pedalar? Como é que você vai fazer isso por causa desse acidente? Ah, mas só porque sua esposa se incomoda com isso, porque sua esposa não gosta disso. Ah, a gente não tem direito de fazer as coisas que a gente gosta de fazer e quer fazer? Tem direito. Mas quando a gente ama alguém muito mais, e amar significa abrir mão, sacrificar. Então eu deixo de pedalar, deixo de fazer algo que eu amo, porque eu amo você muito mais, que eu amo minha esposa muito mais. E eu não acredito que quem ame consiga viver em paz gerando sofrimento no coração de quem ama. Então, se existe algo que eu gosto muito, mas que isso incomoda muito meu cônjuge, é uma prova de amor abrir mão disso. Entendeu, meu amor? Então eu deixo de pedalar, dizer que eu estou feliz pelo fato de parar de pedalar? Não. Mas eu sei que eu vou encontrar outras formas de me exercitar Vai inventar moda, e eu de só trazer espero paz acima de tudo. não vai não, a ter nenhum. próxima é mais segura, agora o senhor está em outros esportes, né, pai? É, não precisa eu comentar. Pode Já falar um pouco, nós somos ainda as entrevistadoras. é Sim. que eu Como está um pouco nesse novo processo pós-acidente, Hã. agora no pilates, cor de velho. né?
É. Inclusive eu ia falar que eu estava abrindo mão, porque eu queria gerar mais segurança, porque como você está numa fase mais senhora, então eu tenho que sempre gerar mais paz e segurança no seu coração. Pois não, fique Tá só no certo? pilates mesmo. Tá certo? Tá ótimo, Pois é. maravilha. Não, não, Pilates, eu sempre tive muito preconceito com o Pilates, não vou negar não. Para quem tinha a vida que eu tinha, os esportes que eu fazia Pilates, mas por incrível que pareça, o Pilates tem sido muito desafiador, do ponto de vista físico mesmo, né? Tem sido muito bom, até porque eu estou 2 meses sem fazer nada. E Deus, como sempre, ele traz pessoas muito estratégicas. Deus tem me trazido bons fisioterapeutas que têm me dado um apoio muito grande. E a própria estrutura do meu Pilates também, uma pessoa muito querida, que tem me ajudado muito no meu desenvolvimento. E eu creio que daqui a pouco eu estou na beira-mar correndo de novo, estou sonhando com esse dia está chegando muito em Certo. breve. Vamos fazer uma meia maratona Vamos fazer, não, esse ano eu quero fazer pelo menos umas 6 mesmo maratonas. viajando. Se Deus quiser, filhota, se Deus quiser mesmo. E é isso, vida que segue e tá celebrando. Mas eu queria saber de você, Isabela, a gente está falando aqui, né, de todo esse momento de dor que a gente vivenciou no ano passado, mas eu quero falar de coisa boa. Se você pudesse falar uma coisa muito boa que aconteceu em 2025, o que é que te faz vir à memória? Nossa, essa é uma das perguntas mais difíceis, porque graças a Deus foi um ano muito bom. Foi um ano que eu fui pedido em casamento, que eu provei realmente da bondade de Deus. Foi um pedido lindo, com um homem maravilhoso. Foi aonde esse pedido de casamento? Foi na viagem da igreja, olha aí, lá na Itália, na Fontana di Trevi, como eu Coisa sempre sonhei. Porque Deus realiza o desejo do coração do justo. E mais do que isso, com a presença da minha família depois. Então, assim, com certeza eu tenho esse momento muito firme na minha cabeça. O casamento do meu irmão foi um dia muito feliz pra gente esse ano. Vários casamentos importantes que a gente foi esse ano, né? Graças a Deus. E apesar do acidente em si, a forma como a gente se uniu, como família, acredito também que foi um momento muito bom e muitos eventos como noiva, gente, eu amei esse período. Papai Acho que eu estava vou ter querendo que abstinência. acabasse logo esse Eu acho que eu vou ter processo de abstinência. noivado, Ai, ai. porque só tem esse assunto lá em casa agora, mas o tempo que durou tá sendo maravilhoso. Mas também não é qualquer pai e mãe que casa 2 filhos no espaço de 3 meses, né? Não é brincadeira. E que vive tão Que intensamente, vive né. tão intensamente. E Sou você? eu que vivo intensamente. E você, pastora Rose, qual foi o momento mais marcante de 2025? Eu acho que o casamento do meu filho, o noivado da Isa, eu acho que as coisas que ela falou mesmo, e o seu acidente, que por mais que tenha sido algo ruim, as coisas de Deus é muito louca que eu vou dizer, e pode ser que tem gente que não vai entender. Cuidado com o que você vai dizer, que quem se acidentou fui eu. Pois é, mas eu vou dizer, Hã. eu chego a ter Não, faz isso não. saudade, Não, que isso, pelo amor Mãe, pelo porque, amor de Deus. pelo amor de Deus, deixa pastora Rose sendo pastora Rose. Não, tá muito melhor agora, tá graças a muito Deus. melhor agora, eu tô querendo dizer que eu tenho saudade do sentimento e da proximidade que eu Só tive buscar de Deus isso naquele agora. momento. Exatamente. Mas aí você acabou de dar uma deixa maravilhosa. Nós não precisamos viver coisas assim para sermos intensos na nossa busca pelo Senhor. É verdade. Eu olho situações como essa, eu digo assim: ele é pai, eu sou filho. Se todas as vezes que eu estou passando um momento de dor, eu corro para ele, e quando está tudo bem, eu, de uma certa forma, não sou tão intenso, como pai, eu quero ter meu filho perto de mim, né? Então, Isso vai assim, de novo. é intensidade, é constância nessa intensidade, é buscá-lo em todos os momentos, independente do que está se vivendo, para que sempre haja essa celebração, né? Clínica Doutora Rose, eu tenho crescido muito na minha área, na minha profissão. Eu amo a dermatologia veterinária. Eu amo, verdadeiramente, eu amo o que eu faço. O que é que você espera para 2026? Eu espero estar no centro da vontade de Deus. Sim, mas vamos falar de algo mais palpável. O que Eu é que você espero quer trabalhar fazer esse ano? ser mais objetiva cada vez mais no meu trabalho, fazer novos cursos, estudar sempre, porque eu gosto de estudar, eu gosto de estudar. Uhum.
quero ser mais intencional na igreja também, quero me Quando é que a senhora vai desafiar. quando é que a senhora vai assumir a sua igreja? Quando é que a senhora vai ficar à frente de uma igreja? Não, tá bom assim, É? deixa quieto. Tá ótimo, ministério de mulheres, sob a minha responsabilidade, eu quero me desafiar a pregar mais, quero me desafiar a ter mais, tempo, mais agenda para o Senhor. Nossa, esses são os principais planos, viajar mais, só penso em viajar. Perfeito. E o seu pai, quais são os planos 2023? O profissionais? que foi bom ano passado, Ai, é daqui pra verdade. frente. A gente tá muito complicado. Ano passado? Ano passado foi incrível. Ano passado, fundação da PLA, desenvolvimento de Ai, eu chego perto do Íris. muitos empresários, muitos novos relacionamentos. Acho que a coisa que eu mais amo hoje fazer é que são novas conexões, conhecer mais pessoas, ser espelho de Jesus para o máximo de pessoas. Essa responsabilidade, trazer essa responsabilidade todos os dias, né, do que é viver de forma genuína Cristo, que para nós sempre será desafiador. O Senhor diz: "No mundo tereis aflições, por isso tem bom ânimo", né, então é nos mantermos sempre animados, apesar de, porque Ele nos alimenta, é Ele que nos impulsiona. Ano passado, viver a alegria dos meus filhos, né, minha filha vai casar agora, meu filho casou ano passado, mas o mais importante é Deus realizando o desejo do coração do justo, que é ver meus filhos bem casados acima de tudo, né, então Mas o tudo mais isso. importante você não falou ainda. Mais importante eu não falei ainda, Amor, vai ficar só nós 2 dentro de casa. mas aí é esse ano. Pois é, vai ficar. Mas Não, então eu mas já estou tá. falando do ano passado, eu estou falando do ano Mas passado. ela, outra filha casou e tu entrou lá dentro de casa. Então Não, espera mas aí. eu tava em São Não, não, Paulo, não, casou. mas isso para mim eu tenho que tá gravado. Glória a Deus por isso. Ela acabou de dizer que a melhor parte vai ser ficarmos só nós 2 Eu em quero casa. Você viu isso, não viu? Eu quero ver. Eu também tô doido para ver. Eu não vou ver Eu- eu chorando nos cantos. Cadê meus filhos que saíram? Ah, essa casa tá tão Sem vazia. reclamar que agora em São Ai, Paulo. meu Deus. Ó, vou cobrar. Chegou a hora de aproveitar. Ninho vazio, Pentecostes 24 horas em casa. Glória a Deus por isso. Não, que é isso, gente. Sério, corta. Mas é isso. Pastora Rose, se você tiver uma mensagem para dar para quem está em casa, eis a gente está chegando no final. Dizer que eu estou muito feliz por ter sido conduzido hoje na figura elas são as minhas, no caso, host e co-host, eu sou o convidado desse último episódio da nossa terceira temporada do Desconfortáveis Podcast. Né? Eu acho que a gente está fechando com chave de ouro, né? Com muita alegria recebendo minha filha, minha esposa. Breve vou trazer André Filho aqui também. Dizer a você, filhota, que eu fico muito orgulhoso de cada palavra sua. Cada palavra sua é uma ministração, Ixi. né? É uma ministração. Aqui eu acredito que você ministrou muito. Ao meu coração você ministrou muito. Aqui está nos assistindo, não tenho dúvida também. Sim. Nós, como pais, assim, o nosso sentimento de orgulho e saber, poder ver os filhos dentro da presença de Deus, realmente fazendo parte da igreja do Senhor e com famílias no mesmo molde, né, para nós é motivo de muita alegria. Antes de vocês falarem, eu queria a opinião de Getúlio, né? Getúlio, o que é que você achou desse episódio, Getúlio? Sensacional. Não, tem comida aí pro Getúlio, porque onde eu levo ele, se não tiver comida, Getúlio, não adianta. Eu acho que Getúlio também tá doido pra acabar o processo de noivado, viu? Porque ele tá indo pra tudo. qual foi a melhor parte que você achou, Getúlio? Ontem foi Não, bom, Getúlio? hoje. Qual foi a melhor parte? Melhor parte Isso, qual foi? foi a administração daí. Eita, olha Não, aí. não, é sinal que ele nem assistiu o programa. Ele só viu o final que eu falei da sua administração, aí ele veio com esse H. Ô, Tinha a Getúlio, administração toda. assistiu o que foi que ela falou? Falou sobre o povo que estava passando pelo deserto, que não murmurou, que não acampou suas tendas lá. Algumas pessoas acamparam suas tendas, algumas Ele tá vendo? caminharam em direção à terra prometida. Poxa, Getúlio, tô orgulhoso de você. Getúlio já tá pregando também, olha aí, tá vendo? Benção. Diz que só tem crente. Getúlio tem presente aqui, Getúlio? Tem presente aqui, ó. Ah, presente da Faster, né? Faster. Ah, pena que é... Pô, Não, você quer para a Isabela, não é para você, que Parabéns. você já recebeu já. É. Hum. Tem outro também, que é para uma outra E eu já pessoa. posso abrir? Pode, que a Faster mandou também outro presente também para uma outra pessoa também. Aqui, ó. Deixa eu ver para quem foi que a Faster mandou, rapaz, esse presente aqui. Léo Gadelha, conhece Léo Gadelha? Olha aí, rapaz, a Faster mandou foi para os dois. Mas mostre a sua aí, cadê a sua? eu não mandou pra mim não, porque eu já tenho, vá. Já tem, Que exatamente. linda! Gostou aí? Amei, gente, com meu nome. É claro.
Certo? Desconfortáveis Podcast. Então, Meu primeiro ca podcast. Cadê a do Amei Léo? muito, sério. E Nossa, quanto mais de essa 1 aqui é litro. bom que você toma água até Então é isso. 1,50, né? Bem, desconfortáveis, nós estamos chegando ao nosso vou te explicar daqui a pouco, deixa eu só encerrar esse programa, ok? Chegando ao fim de mais um Desconfortáveis Podcast, você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado. Foi um tempo de espera, 2 meses e meio sem gravar programas e tal, mas estamos de volta. Já estamos iniciando ah, os nossos novos convidados para a 4ª temporada são também incríveis. Então agradeço a paciência de todos, agradeço a oração de todos. Eu sei que o número de pessoas, o número de mensagens, as pessoas que estiveram orando pela minha vida, nossa, meu coração ficou constrangido com tanto amor. Então, meu muito obrigado. E que esse episódio que nós achávamos que ia levar para um rumo, acabou levando para outro. Foi um episódio que a gente falou muito de Jesus Cristo, falamos muito de fé, falamos muito dele, que é a razão da nossa vida, né? Foi para ele que nós entregamos a nossa casa. E, e você que está nos assistindo, que você tenha, se você não teve essa oportunidade ainda, aproveite agora. Você pode, você pode convidar esse Deus, esse Jesus que a gente está falando para fazer parte da sua vida, da sua casa. Convida. Basta você declarar: Jesus, eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. A palavra de Deus diz que ele está batendo na porta do seu coração. E a palavra de Deus diz que todo aquele que abre o seu coração, ele entra e ceia com ele. Amém. Então, que esse episódio seja mais uma ferramenta de salvação, de transformação e de De consolidação de mais uma confiança. família cheia do Espírito Santo. Que Deus te abençoe Amém. e até o nosso próximo episódio. Beijo nos corações.